Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre o futebol, com muita informação, opinião, debate e com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético vence clássico polêmico e reverte vantagem. América mais uma vez reclama da arbitragem do clássico. Cruzeiro prepara time com mudanças para enfrentar o Tupi no domingo. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica para o pessoal de casa aí como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. E aproveitamos aí para convidar todos a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. O programa está com uma página no Facebook, no Instagram e também com um canal no YouTube, o canal lá do Bate-Papo Esportivo, sempre com vídeos exclusivos do programa, especialmente aí para você. E agora vou apresentar aqui os nossos comentaristas. Hoje o programa vai ter muita polêmica, assim como o clássico de ontem. Vamos falar da repercussão desse clássico, vamos falar dos preparativos do Cruzeiro, que enfrenta o Tupi no domingo. Então vou começar aqui com Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. Mais uma vez, polêmica num clássico entre Atlético e América. Olá, Breno, o pessoal que nos acompanha de casa e pelas redes sociais. De fato, mais uma atuação lamentável da arbitragem. É claro que foram alguns lances difíceis, tiveram acertos também, mas o América saiu reclamando bastante. O árbitro Igor Júnior Benevenuto inverteu algumas faltas, deixou de aplicar alguns cartões. E aí, já com a tradicional reclamação que acontece sempre em fases finais de campeonato, a gente viu muita reclamação por parte do América. E aqui, na minha ala esquerda, Leandro, seja bem-vindo. E aí eu te pergunto, tecnicamente, o jogo de ontem foi mais ou menos o que você esperava dos dois times? Beleza, Breno, boa tarde a todos aí. Eu acho que o Atlético mereceu. O Casares muito bem, a gente sempre precisa do Casares aí, ontem ele funcionou, então acho que quero ver o Casares assim, jogando assim. Então acho que no ponto de vista, o Atlético mereceu a vitória sim. E o nosso convidado de hoje, Adilson Martins, Rádio Transamérica. Adilson, e o Cruzeiro nessa história toda, já tranquilão, pensando na final, e se for para a final, um dos dois times, qual seria o melhor? Boa tarde, Breno, boa tarde ao Leandro, ao Guilherme, a todos amigos de casa. Eu acho que o Cruzeiro está 99,9% encaminhado. A questão agora é o seguinte, é aguardar Atlético ou América. Eu acho que não tem essa de ou o Atlético é melhor ou o América é melhor. O Cruzeiro vai estar de camarote, porque vai fazer o jogo das 11 horas da manhã e vai estar aguardando esse seu adversário. Terá uma semana para poder trabalhar tranquilamente, Breno. E nós vamos falar sobre essa situação aí do horário do jogo, porque a torcida do Cruzeiro já está comprando ingresso, parece que o Mineirão vai lotar, mas antes, vamos ver um pouquinho aí sobre o jogo do Atlético de ontem à noite. O Atlético que venceu a América por 1-0 no Independência, reverteu aí a vantagem para o segundo jogo das semifinais. Vamos conferir aí os melhores momentos do jogo. Tá aí, o Atlético começou em cima do América, né? Teve algumas oportunidades, enfim. E em algum momento o América, principalmente no começo do segundo tempo, conseguiu segurar o Atlético, ir para cima. Mas, claro, né, o que reclamou o América é esse lance aí, que foi o lance que poderia ter mudado a história do jogo, né, Guilherme? Foi gol. O próprio Juliano Bozano analisou essa imagem e também chegou a comentar sobre esse lance, né? Um gol invalidado de forma irregular. O primeiro, esse aí, tudo tranquilo, o pessoal conseguiu enxergar direitinho. O Rafael Moura, por a famosa fomeagem do atacante que quer colocar a bola para dentro, atrapalhou ali o gol que seria do Rafael Lima, mas esse lance eles acertaram sim, o trio de arbitragem acertou. O que fica dessa partida, Breno e o pessoal que nos acompanha, é o que falamos durante a semana, né? A gente queria ver um jogo
bem jogado entre Atlético e América. Ficamos em dúvida sobre qual seria o estilo de jogo de ambas as equipes, mas mostraram um jogo ofensivo, tanto o Atlético quanto o América. O Atlético foi para cima, não se escondeu. Muitas pessoas, inclusive eu, até achei que o Atlético esperaria um pouco o América, mas não. O Atlético teve uma proposta de jogo bem ofensiva e isso deixou o jogo muito agradável assim no começo. O que de fato desagradou ao América, principalmente o torcedor do América, foram as marcações da arbitragem. A gente vai ter tempo para falar a respeito disso ao longo do programa, mas tecnicamente foi um jogo bom. Eu analiso como um jogo bom e pena que a gente vai também ter que comentar essas questões de arbitragem. Ô, Leandro, a postura do América te agradou? Porque você já tinha comentado que no jogo contra o Cruzeiro, o América ficou muito atrás, deixando o Cruzeiro jogar no primeiro tempo, que fez uma péssima partida, e você estava com medo que isso acontecesse ontem. E aí? Não, melhorou bastante. Foi outro América, né? Devido ao jogo contra o Cruzeiro. Então, melhorou. Acho que vai ficar a alimentação dos erros da arbitragem, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, também estou com o Guilherme também, acho que foi gol. O primeiro. O segundo não, tanto é que depois o Rafael até fala que ele mesmo foi mal, né? Que ele colocou o pé. Mas o América se comportou muito bem. Claro que pode render muito mais, mas eu acho que já teve um upgrade muito para frente. Então, acho que é isso. Agora é dar continuidade. Tem que reverter a situação. Tinha o regulamento na mão e agora é trabalhar esses dias que tem para, no domingo, surpreender o Atlético. Ó, Adilson, apesar do erro da arbitragem, que, claro, influencia em alguma situação, até para os próprios jogadores que estão dentro do campo ali naquele momento, né? Fica desconcentrados, fica aquela coisa do jogador saber que foi um erro e que o juiz pode estar pesando para o outro lado. Mas, tirando essa situação, você acha que o resultado foi justo? O Atlético, pelo que apresentou, e o América também, o Atlético merecia a vitória? O Atlético buscou reverter uma desvantagem que ele tinha. Foi para cima, fez algumas jogadas. O Ricardo Oliveira perdeu um gol que, pelo amor de Deus, um centroavante não pode perder uma oportunidade dessa. Pode fazer falta? Pode. Pode fazer falta no segundo jogo. Ontem, tudo caminhava para o empate. O América, no segundo tempo, pressionou o Atlético. O Atlético só foi atravessar a metade do campo depois dos 15 minutos. O América fez uma blitz em cima do Atlético, eu acho que é isso que vai acontecer domingo. O Anderson Moreira vai jogar o América para cima do Atlético e o Atlético vai fazer aquele jogo que o Thiago Largue no começo estava fazendo, segurar, esperar para sair no contra-ataque. Eu acho que ontem o América poderia ter tido uma sorte melhor. Eu acho que poderia ter acontecido empate. Poderia, mas o Atlético teve a capacidade na questão do Casares. O Casares acende e apaga. E o Zé Ricardo, como o melhor jogador do América, aí foi aquele cara que acende e apaga e aquele cara que é o diferencial no meio campo do América. Falhou, gol do Atlético. Eu acho que... Mas ontem eu senti falta no América do melhor futebol do Ailon. Porque ele vinha apresentando um futebol muito mais agressivo. Mais agressivo. Né, de finalização... artilheiro do campeonato. E ontem a gente viu o América pressionando, mas ele não se destacou, tanto que ele foi substituído. Eu acho também que faltou futebol para o Ailon. Talvez chamar a responsabilidade, apesar de ser um garoto ser novo, mas chamar a responsabilidade. Eu sou o artilheiro do Campeonato Mineiro, então joga a bola em mim. Vamos jogar, vamos tocar, vamos ser rápido e ver o que dá. Eu acho que faltou isso. De repente pode ser chamada aí, puxada a orelha dele para o segundo jogo. Bom, e o técnico Thiago Largue falou aí sobre a partida, fez uma análise do jogo de ontem. Partida que os jogadores se empenharam muito. A gente viu que eles se comprometeram e conseguiram impor um melhor futebol no primeiro tempo. No segundo tempo, o futebol, a América entrou bem no segundo tempo. A gente teve algumas dificuldades ali, mas dos 15 para frente do segundo tempo, a gente também conseguiu retomar o controle da partida. É uma vantagem, mas é uma vantagem que significa muito pouco. São 90 minutos, a gente sabe que tem uma equipe forte do outro lado. A gente vê que é um jogo bem parelho, mas acreditamos que a gente vai conseguir se preparar e conseguir buscar essa classificação aí no domingo. Ô Guilherme, e em cima disso, dessa análise que ele fez do jogo, e até o Adilson disse muito bem, no segundo tempo o América, durante 15 minutos, pressionou o Atlético não saía ele de trás, mas de repente o Thiago fez as mudanças que ele fez, mais uma vez, deram certo. O Atlético, de repente, com a entrada do Otero, a coisa deu uma melhorada e ele começou a igualar o jogo e começou a dar trabalho até encontrar o gol. Ele colocou um jogador para atuar ali, para tentar fazer essa quebra de linha do América, porque o América estava bem postado defensivamente.
Ele foi inteligente, o Thiago Largue, ele fez uma boa leitura do jogo. O que a gente espera é que para a segunda partida, claro que ele agora tem o regulamento a seu favor, mas que ele também não coloque o Atlético tão recuado, né? O Atlético ainda não conseguiu sua classificação, deu um grande passo, assim como o América. Se o América ganhar de 1-0, o América está classificado. Mas nesse jogo em especial, falando do clássico de ontem, o Thiago Largue ele foi feliz e conseguiu fazer o Atlético vencer esse jogo e dar um passo importante aí rumo à classificação. Algum destaque que você viu especial ontem do jogo? Algum jogador que se destacou, que te chamou atenção, Leandro? Casares para mim e o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, ele movimenta muito, 39 anos, corre demais, cara. Mas ele errou um gol que o Adilson ele lembrou errou. aqui. E aquele deixou pro Casares fazer o segundo? Ele podia ter finalizado de canhota. Ele foi e rolou pro Casares. E quem que deu o passe pro Ricardo Oliveira num lance que penetrou nas costas da marcação? Ninguém tá falando dele, né? O Patrick. Não, isso. E outra coisa, mas eu vou falar. O Luan ajuda muito. Quando o Luan joga, o Luan ajuda muito o Patrick. O Patrick foi bem, ele ganhou praticamente todas as jogadas porque os marcadores eram mais pesados. Quem estava para tentar fazer a marcação ali na lateral eram jogadores mais pesados, que não conseguiam correr tanto. E o Patrick foi bem para a proposta de jogo que o Atlético teve ontem. Nós vamos falar mais sobre o clássico no segundo bloco, mas agora eu tenho um recado aí para você. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo ainda sobre a vitória do Atlético sobre o América ontem. Não sai daí.